sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Esse é o tema da nossa caminhada nesse ano de 2024. Fomos convocados para sermos o sal, para sermos a luz. E o que é interessante é que, diante dessa grande chamada e diante dessa grande responsabilidade, quando a gente observa o início do Sermão da Montanha, a gente não entende, parece que é contraditório. Mas alguém que foi chamado para ser sal e para ser luz no mundo, é alguém que é chamado, aí no verso 3, os pobres de espírito, né? No verso 4, bem-aventurado, e os chamados para serem sal e luz do mundo são os que choram. Muito interessante. É muito contraditório. A palavra ela é oposta ao mundo. O Evangelho ele é totalmente oposto ao que o mundo prega. Enquanto o mundo prega que o sal, aquele que vai dar sabor, aquele que vai preservar, aquele que vai alegrar o mundo, aquele que vai iluminar, dar luz, que vai dar holofote, são os ricos de espírito, são os que dão risada. O Evangelho diz que os que vão fazer isso, que vão ser os holofotes, que vão ser os astros deste mundo, são os que choram, são os pobres de espírito. E ele diz ainda lá no verso 4, que esses que serão a luz e que exercerão tamanha importância em meio a uma sociedade, são os mansos, não são os brabos, não são aqueles que tentam se impor pela força, pelo ódio, pelo rancor. Não, a Bíblia diz que são os mansos que vão ser essas pessoas que serão luz, que serão sal. Ainda no verso 6, Jesus diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, nós como sal e nós como luz, sempre vamos buscar a justiça, em todo o tempo. Nunca ficaremos omissos, nunca ficaremos satisfeitos quando existir alguma injustiça. Enquanto houver alguma injustiça, quem é sal, quem é luz, sempre vai ficar chateado, não vai se submeter, não vai aceitar, sempre vai procurar que a justiça prevaleça. Bem-aventurado e quem é luz e quem será sal da terra, serão os misericordiosos. Não é aquele que tem uma fortuna e diz aí, eu tenho tudo, vou pegar o meu celeiro, vou aumentar e vou comer e vou beber e o resto dane-se. Não, quem é sal, quem é luz, são aqueles que usam de misericórdia, são aqueles que têm misericórdia pelas pessoas, que ficam penalizados diante da necessidade, diante da dificuldade das pessoas. Esses são aqueles que serão chamados de heróis. Ainda no verso 9, que ele diz que
que serão sal, que serão luz nesse mundo, serão os pacificadores. Não serão aqueles que ficam propagando a guerra. Não são aqueles que vivem preparando e levantando motim, que se rebelam, não. Sal e luz na terra são aqueles que são pacificadores, são aqueles que promovem a paz, são aqueles que sempre estão prontos a estarem apaziguando, sempre tem uma palavra de paz, sempre tem uma palavra de amor, sempre tem um equilíbrio em meio a todas as dificuldades. E tem mais ainda, no verso 10, Jesus diz que esses homens e mulheres que Ele quer e que Ele enviou e que Ele chamou para ser sal e luz, são aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Então, queridos, fique certo disso, que toda vez que você se levantar como sal e como luz na terra, você será perseguido. Eu tenho muita preocupação com essa parceria entre igreja e mundo. Isso nunca deu certo e nunca vai dar certo, porque o mundo está nas trevas e a igreja vive na luz. Um é sal, o outro está totalmente corrompido, condenado, destruído. Então, sempre que nós procurarmos ser sal e luz, nós seremos perseguidos. E ainda ele diz que no fim, ele diz que nós devemos nos alegrar, porque grande é o nosso galardão no céu. Então, nessa introdução, eu fiz um paralelo de quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas que Jesus fala no verso 13, que vós sois o sal da terra? Porque a gente pode pensar que é alguém muito especial, pela ótica do mundo, pela ótica da sociedade, mas não. Se nós formos olhar essas qualidades aqui, dessa pessoa que está capacitado para ser sal, para ser luz, ela não se enquadra, não seriam os heróis que esse mundo espera, tá? Então, a igreja e o mundo são opostos, eles são diferentes, e a igreja não pode ganhar o mundo imitando-o, não pode. Aí, eu queria falar um pouquinho sobre a importância do sal e as propriedades do sal, e fazer um paralelo, uma comparação com o cristão. O sal é muito importante. O sal, ele regula o ritmo cardíaco, o volume sanguíneo, a transmissão dos impulsos nervosos e a contração muscular, além de garantir o equilíbrio dos fluidos corporais. O sal, ele não pode ser retirado completamente da dieta. O açúcar pode, mas o sal não. Mas sim consumido na dose adequada. Nosso organismo não conseguiria reter líquidos e as células perderiam o seu valor se nós não consumíssemos sal. Então, olha aí a importância do sal. E quais são as propriedades do sal? Para que a gente possa também pensar de que forma como o sal pode influenciar. Primeira propriedade do sal é que o sal, ele é antisséptico e inibe a deteriorização. O sal, ele serve para isso. Antigamente, todo mundo conhece a história, não tinha refrigeração. E como se fazia para manter os alimentos? Se salgava. Tudo era usado sal nos alimentos para que esses alimentos não viessem a estragar. E ainda hoje, nós temos alguns alimentos que usamos sal. O charque, a carne de sol,
né? Muito usado, principalmente no Nordeste, a carne de sol, né? O pessoal lá do Nordeste gosta muito de usar. E o sal é primordial para que essa carne não se estrague, tá? Então, uma das funções da igreja, quando Jesus disse que nós seríamos sal da terra, é justamente isso, é preservar, para que a sociedade não se corrompa, não se estrague. E, infelizmente, irmãos, aí você pode dizer, mas cada dia piora. Sim, porque é o cumprimento das Escrituras. E deixa eu dizer uma coisa, a sociedade piora, não é porque o mundo piora, a sociedade piora é porque o sal deixa de agir. O problema não é o mundo jaz no maligno, o mundo é do maligno, o mundo é natural e vai estragar mesmo. O que contribui para essa deteriorização é a falta de sal. Ah, pastor, mas nós hoje somos mais de 20 milhões de evangélicos no Brasil. Será mesmo? Eu duvido. Eu duvido que nós tenhamos no Brasil 20 milhões de sal. 20 milhões de pessoas que representem sal, verdadeiramente. Eu duvido. Porque o que a gente percebe é que os cristãos, eles se escondem, eles se omitem, e o sal, se ficar lá no saleiro, ele não vai influenciar em nada. Ele não vai ter função nenhuma, não vai ter importância nenhuma. O sal é para ser jogado mesmo no meio da carne, no meio daquilo que pode estragar, naquilo que pode corromper. Durante muitos anos, né, a igreja, principalmente nós da igreja pentecostal, não tínhamos sequer televisão. Televisão era pecado. E o mundo usava e abusava, porque nós não tínhamos. Hoje, graças a Deus, que essa mentalidade mudou e já temos muitos canais, inclusive de televisões cristãs, que fez com que milhares e milhares de pessoas pudessem encontrar a Jesus. A política é uma outra área onde muitos irmãos ainda hoje dentro das igrejas dizem assim, não, política não, pastor pode falar de tudo, menos de política. Por que não? Lá no Congresso precisa de sal, lá nas câmaras precisa de sal, lá nos executivos, nos palácios governamentais precisa de sal. Agora, sal que salgue, sal que não perdeu a sua salinidade, sal que tenha pureza. Porque se a gente mandar algum tipo de sal que seja impuro, piora. Então, o sal ele serve para isso, ele é antisséptico. Ele inibe essa deteriorização, e a igreja e nós, os cristãos, Deus falou isso para uma classe pequena ainda. Ele estava falando para os seus discípulos e aquela multidão que ali estava. Hoje nós somos milhares e milhões de pessoas, e nós precisamos estar inseridos em todas as áreas. Nós não podemos nos omitir, porque a nossa função é fundamental para que o mundo não se deteriore, para que o mundo não se estrague, para que o pecado cada vez mais não se multiplique. E repito, hoje nós estamos perdendo, porque nós estamos interferindo muito pouco. O sal, como eu disse, ele precisa estar junto para poder cumprir com a sua função de inibir a putrefação, das coisas.
há uma outra propriedade do sal. O sal, ele dá sabor, né? Ele dá sabor à comida. Quando a gente faz uma comida, sempre tem o sal para temperar, tá? E a igreja, os cristãos, eles precisam dar esse tempero ao mundo também. Queridos, o mundo não conhece a Jesus. O mundo não tem conhecimento de Deus. E esse mundo, ele só vai conhecer Deus através de nós. Quando ele prova um pouco da nossa vida, quando ele prova um pouco da nossa atitude, quando ele prova um pouco das nossas decisões, quando ele prova um pouco das nossas palavras, quando ele prova um pouco daquilo que a gente realiza, que é diferente normalmente daquilo que as pessoas estão acostumadas. Será se nós estamos dando sabor aonde estamos? Será que nós, como sal, temos temperado os nossos relacionamentos adequadamente? Ou às vezes somos muito salgados? Porque o sal em excesso também é prejudicial. Nós precisamos ser cristãos equilibrados. E tem cristãos, irmãos, que eu vou lhe contar, ninguém quer estar perto. Não para de falar, não para de dizer coisas. Não. Isso aí, para que o sabor seja perfeito, ele tem de ser adequado, tá? E o sal precisa estar na medida certa para o sabor ficar perfeito, né? A gente come aquela comida e diz assim: puxa, mas essa comida, o tempero está perfeito, perfeito. Agora, o que é importante dizer, vou pular um pouquinho aqui, é que quando se percebe esse tempero, ninguém lembra do sal. Porque quem aparece, na verdade, não é o sal. Quem vai aparecer do sabor é a comida. E isso é importante. Tem crente que quer aparecer mais do que Cristo, né? Na nossa vida, quem vai aparecer é Jesus. É Jesus que vai aparecer, não somos nós. Os elogios serão para Cristo, não serão para nós. Se alguém dizer: ah, mas você é um excelente marido, você é um excelente pai, você é uma excelente esposa, aí a gente tem que dizer: eu sou porque Cristo está em mim. Ou seja, não é eu que tenho de aparecer, é Cristo que tem de aparecer. Normalmente tem muita gente que pensa que é sal e fica procurando elogios, fica procurando aplausos, fica procurando curtidas, né? Mas o sal em si, esse sal que Cristo fala, que Cristo recomenda, é um sal que não procura honra para si próprio. Não, a honra sempre é para Deus. Mas uma propriedade do sal é que o sal ele provoca sede e ele cura as pessoas. Há um texto na Bíblia, 2 Reis, no capítulo 2, apenas escute, no capítulo 2, verso 20 e 21, diz assim: disse ele: ponham o sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Queridos, uma das funções nossa como sal da terra é levar vida às pessoas, é levar vida. Cada um de nós tem de ser vida para outra pessoa. O esposo, ele tem de levar vida à esposa. A esposa tem de levar vida ao esposo, como sal,
Porque ele, por mais que a esposa tenha dificuldades, por mais que o esposo seja um esposo perverso, mau, mas se tiver um sal ali de uma esposa ou de um esposo adequado, no ponto certo, puro, vai sarar, vai curar. Quantas pessoas que tinham relacionamentos, os esposos eram alcoólatras, bebiam, e por um relacionamento com alguém que verdadeiramente era sal, a pessoa foi curada, a pessoa foi sarada. Isso é uma função nossa, irmãos. Nós não podemos descartar as pessoas, nós precisamos ajudar as pessoas. Todas as pessoas merecem oportunidades. Aposte nelas, ore por elas, invirta nelas. Por quê? Porque eu somos sal, e onde esse sal é colocado, esse texto aqui esse rio que era um rio amargo, era um rio que causava morte, destruição e dores. Quando o profeta, parece que é o profeta Eliseu, joga o sal, esse rio se torna saudável. Nós também somos assim. Nós não podemos ser destruidores de lares, nós não podemos ser destruidores de famílias. Não, nós somos sal. Esse sal que quando é ajuntado com outra pessoa, quando é compartilhado com outra pessoa, salva, cura, liberta, transforma. Esse é o sal. Sal provoca sede. As pessoas têm de querer saber da nossa alegria, querer saber do nosso contentamento, querer saber do nosso prazer, que mesmo em meio às dificuldades e lutas, nós estamos ali celebrando o nome do Senhor. Isso provoca sede na pessoa, isso provoca curiosidade nas pessoas. O sal faz isso, ele provoca sede. Sede de quê? De você mesmo? Não, sede de Deus, sede de saber quem faz você tão feliz dessa forma. Sal, nós precisamos ser o sal. Ainda, o sal, ele precisa conservar a sua salinidade. Jesus, ele diz o seguinte: se o sal perde o seu sabor, para mais nada presta. Agora, é sabido, né, que o sal, quimicamente, ele jamais é influenciado. Sal é sal, ele sempre vai influenciar outros, nunca ele será influenciado, né? Ou seja, não há nenhuma substância que pode neutralizar o sabor do sal. Todos são influenciados pelo seu sabor. Parece que Jesus não estava entendendo muito. Não, Jesus entendia muito bem desse processo químico também. Ele estava falando, e ele falou daquele sal do Mar Morto, que tinha impurezas, que não era um sal puro, não era um sal perfeito, porque nós, queridos, também não éramos perfeitos. Jesus, ele nos aperfeiçoou. Nós somos um sal, mas na nossa essência não há perfeição. O sal em si, puro, ele não pode ser influenciado, ele não perde o seu salgado, sua salinidade, mas nós, como cristãos, perdemos. Nós sim, porque em nós há muitas impurezas também que precisam ser trabalhadas e cuidadas. Mas ele diz o seguinte, que quando a gente perde a essência como cristão, para mais nada nós servimos. E é verdade isso. A gente tem visto isso. Quantas pessoas que eram um tremendo sal nas congregações, né? Desenvolviam trabalhos excelentes, até pregavam, cantavam. E hoje, onde estão essas pessoas? Estão no mundo sendo pisadas, menosprezadas, destruídas, ridicularizadas.
algo tão importante, algo tão vital para a sociedade, hoje estão sendo pisadas pelos homens. Nós precisamos manter a nossa vitalidade espiritual, irmãos. Nós não podemos ir aos poucos desanimando, ir aos poucos fraquejando, não. Nós precisamos sempre estar salgados, no bom sentido. Salgados no sentido de sempre estar pronto para estar junto de alguém para trazer vida, para restaurar, para recuperar. Então, quando a gente perde essa salinidade, a gente não serve para nada. O sal, já estamos chegando ao fim, ele promove a paz. É isso mesmo que vocês estão vendo. Marcos, no capítulo 9, verso 50, diz assim: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? O crente, vamos parafrasear aqui esse verso. O crente, ele é bom, o crente, ele é ótimo, mas se ele deixar de ser crente, para que servirá? Como será restaurado o seu sabor? Aí no Marcos 50 diz: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Que texto interessante, né, irmãos? Quer dizer que as desavenças, as contendas que existem, é falta de sal? É isso mesmo. Todas as vezes que faltar essa característica nossa como sal nos nossos relacionamentos, nós seremos incapazes de promover a paz. Tá? Então, é muito importante. Jesus instrui seus seguidores a terem sal em si mesmo e viverem em paz uns com os outros. O sal, nesse contexto que nós lemos, ele simboliza a qualidade que deve caracterizar os relacionamentos cristãos, contribuindo para a harmonia e a paz no corpo de Cristo. Então, olha só, quando nós verdadeiramente somos sal da terra, os nossos relacionamentos, eles são harmoniosos. Quando falta sal, vem as crises, vem as dificuldades, vem as lutas. Ainda Colossenses 4:6 diz o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Você já viu aquela resposta dura? Falta de sal. Quando o seu marido, o seu cônjuge, sua esposa brigar com você, você diz assim: está faltando sal aí. E é verdade. Aqui é a palavra de Deus que está dizendo que a nossa palavra tem de ser temperada com sal. Se faltar sal no relacionamento, acontecerá brigas, discussões. Mas quando verdadeiramente nós somos como sal, aí existe paz, existe harmonia, existe contentamento. Amém? E por fim, para encerrar, o sal, ele é usado como juízo de Deus. Juízo de Deus. Salmos 107, 33 e 34 diz assim: ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Então o sal,
apesar de ser usado como algo vital para a conservação da sociedade, ele também serve como juízo. E eu tenho dito isso, irmãos, eu tenho repetidas vezes dito aqui que o tempo do Brasil está acabando. O tempo do Brasil está acabando. Quarta-feira nós estivemos falando aqui sobre aquele paralelo, comparação entre o profeta Jeremias, o tempo do profeta Jeremias e o tempo que nós estamos vivendo. E eu mostrei biblicamente que não se pode esperar um avivamento. Muito pelo contrário, o que vem é juízo. Então, quando nós deixamos de ser sal, esse sal que tempera, esse sal que dá sabor, esse sal que promove paz, que promove união, que promove unidade, o juízo de Deus vem sobre nós. Vem sobre nós. Quer ver? Marcos capítulo 10, verso 12 a 15, diz assim: ao entrardes na casa, saudai-a. Com efeito, se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Escute isso é muito sério. Olha a importância da igreja, olha a importância de cada um de nós. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Aí vem aqui o juízo. Atente bem. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Você sabe o que se transformou Sodoma e Gomorra? Um mar de sal. Um mar de sal. Se as pessoas não derem ouvido a nós, a igreja, a você, a mim, o juízo de Deus vai vir sobre elas. Não tenha medo de dizer isso, diga, porque é uma verdade. Se você desprezar a palavra, o juízo de Deus vai vir sobre você, vai vir sobre mim. Isso é uma verdade. Então, queridos, vós sois o sal da terra. Mas se esse sal se tornar insípido, ele para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora. Cada um de nós precisa, como sal, realizar as condições que eu coloquei aqui nesse texto, na palavra. Tudo que eu falei aqui, nós como sal, precisamos fazer, precisamos realizar. Caso contrário, o sal vem como juízo sobre nós. Curve sua cabeça, vamos orar. Aliás, fique em pé.